Olá pessoal, hoje o livro de Ruth. Ruth capítulo 1, Noemi e suas noras, Orfa e Ruth. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e os seus 2 filhos. Era o nome deste homem Elimeleque e sua mulher Noemi. E os seus filhos eram Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. O nome de uma era Orfa e o nome de outra Ruth, e ali ficaram quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Por isso saiu do lugar onde estivera, e as suas noras com ela. E indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. E beijando-as, ela levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, por que irias comigo? Tenho eu ainda no ventre mais filhos, para que vos sejam como maridos? Voltai, filhas minhas, ide embora, que já sou muito velha para te dar marido. Ainda quando eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que essa noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperá-los eis até que viessem a ser grandes? Deter-vos-ieis por eles sem tomar marido? Não, minhas filhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmos, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Por isso disse Noemi: eis que voltou tua cunhada ao teu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada? Disse, porém, Ruth: não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo Noemi que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de lhe falar. Assim, pois, foram ambas, até que chegaram a Belém, e sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam: não é essa Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Porque, pois, me chamareis Noemi? O Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem feito mal. Assim, Noemi voltou, e com ela Ruth, a moabita, sua nora, que veio dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da colheita da cevada. Ruth capítulo 2. Ruth respiga no campo de Boaz. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso da família de Elimeleque, e o seu nome era Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi:
deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela disse: vai, minha filha. Foi, pois, chegou e apanhava espigas no campo após os segadores, e caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles: o Senhor te abençoe. Depois disse Boaz ao seu moço, que estava sobre os segadores: de quem é essa moça? E respondeu o moço que estava posto sobre os segadores e disse: esta é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Disse-me ela: deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, e desde a manhã está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Boaz fala a Ruth benignamente. Então disse Boaz a Ruth: ouça, minha filha, não vá escolher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porque aqui ficarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos moços que não te molestem? Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse: por que achei graça em teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? E respondeu Boaz e disse: bem se me contou quanto fizeste à tua sogra, depois da morte do teu marido, e deixastes teu pai e a tua mãe e a terra onde nascestes, e viestes para um povo que antes nem conhecia. Assim o Senhor retribua o seu feito e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. E disse ela: ache eu graça aos teus olhos, meu Senhor, pois me consolastes e falastes ao coração da tua serva, não sendo eu ainda como uma das tuas criadas. E sendo já a hora de comer, disse-lhe Boaz: chega-te aqui, come do pão e molha o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu trigo tostado e comeu, e se fartou, e ainda sobejou. E levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos moços, dizendo: até entre as gavelas deixai a colher, e não a censureis. E deixai cair alguns punhados, e deixai-os ficar, para que os colha, e não a repreendas. E esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, e debulhou o que apanhou, e foi quase um efa de cevada. E tornou e veio à cidade, e viu sua sogra o que tinha apanhado, também tirou e deu-lhe do que sobejava depois de fartar-se. Então disse-lhe sua sogra: onde colhestes hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te reconheceu. E relatou a sua sogra com quem tinha trabalhado, e disse: o nome do homem com quem trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência nem para com os vivos e nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: esse homem é nosso parente chegado, é um dentre os nossos remidores. E disse Ruth, a moabita: também ainda me disse: com os moços que tenho te ajuntarás, até que acabem toda a cega que tenho. E disse Noemi a Ruth, sua nora: melhor é, minha filha, que saias com as tuas moças, para que noutro campo não te encontre. Assim ajuntou-se com as moças de Boaz para colher, até que a cega das cevadas e dos trigos se acabou, e ficou com a sua sogra. Ruth, capítulo 3. Ruth vai deitar-se aos pés de Boaz. E disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de buscar descanso para que fiques bem? Ora, pois,
Não é Boaz com cujas moças estivesses de nossa parentela? Eis que essa noite padejará a cevada na eira. Lava-te, pois, e unge-te, e veste os teus vestidos, e desce à eira. Porém não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. E há de ser que quando ele se deitar, notarás o lugar em que se deitar. Então entrarás e descobrir-lhe-ás os pés, e te deitarás, e ele te fará saber o que deves fazer. E ela disse: tudo quanto me dissestes, eu farei. Então foi para a eira e fez conforme a tudo quanto tua sogra tinha ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já o seu coração alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de grãos. Então veio ela de mansinho e se descobriu os pés e se deitou. Boaz reconhece seu dever de casar com Rute. E sucedeu que pela meia-noite o homem estremeceu e se voltou, e eis que uma mulher jazia aos seus pés. E disse ele: quem és tu? E ela disse: sou Rute, tua serva. Estende, pois, tua capa sobre a tua serva, porque tu és o remidor. E disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste esta última benevolência do que a primeira, pois após nenhum dos jovens fosse quer pobre ou quer rico. Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto dissestes te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Porém, agora é verdade que sou remidor, mas ainda outro remidor há mais chegado do que eu. Fica-te aqui essa noite, e será que pela manhã, se ele te redimir, bem-estar que te redima. Porém, se não quiser te redimir, vive o Senhor, que eu te redimirei. Deita aqui até amanhã. Ficou-se, pois, deitada aos seus pés até pela manhã. Levantou-se antes que pudesse um conhecer o outro, porquanto ele disse: não se saiba que alguma mulher veio à eira. Disse mais: dai-me a capa que tens sobre ti e segura. E ela segurou. E ele mediu 6 medidas de cevada, ele as pôs em cima, então ela foi para a cidade. E foi a sua sogra que lhe disse: como foi, minha filha? E ela lhe contou tudo o que aquele homem lhe fizera. Disse mais: essas 6 medidas de cevada me deu, porque me disse: não vás vazia a tua sogra. Então disse ela: espera, minha filha, até que saibas como irá o caso, porque aquele homem não descansará, até que conclua hoje esse negócio. Rute capítulo 4. Boaz se casa com Rute. Boaz subiu à porta e assentou-se ali, e eis que o remidor de que Boaz tinha falado ia passando. E ele disse: ó fulano, vem cá, assenta-te aqui. E desviou-se para ali e se assentou. Então tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: assentai-vos aqui. E assentaram. Então disse ao remidor: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou das terras dos Moabitas, está vendendo. E eu resolvi informar disso e dizer-te: compra diante dos habitantes e diante dos anciãos do meu povo. Se hás de redimir, redime-a, e se não a houveres de redimir, declara-mo, para que o saiba, pois outro, se não há que a redima, e eu depois de ti. Então disse ele: eu a redimirei. Disse, porém, Boaz: no dia em que comprares a terra da mão de Noemi, também a comprarás da mão de Rute, a moabita, mulher do falecido, para suscitar o nome do falecido sobre a herança. Então disse o remidor: para mim não a poderei redimir, para que não prejudique a minha herança. Toma para ti o meu direito de remissão, porque eu não poderei redimir. Havia, pois, já de muito tempo esse costume em Israel, quanto à remissão e permuta, para confirmar todo o negócio.
O homem descalçava o sapato e o dava ao seu próximo, e isso era por testemunho em Israel. Disse, pois, o remidor a Boaz: toma para ti, e descalçou o sapato. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunha de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque e de Quilion e de Malom da mão de Noemi, e de que também tomo por mulher a Ruth, a moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre seus irmãos e da porta do seu lugar. Disto sois testemunhas. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a essa mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E porta-te valorosamente em Efratá, e faze-te nome afamado em Belém. E seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar deu à luz a Judá, pela descendência que o Senhor te der desta moça. Ruth dá à luz a Obed, avô de Davi. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele a possuiu. E o Senhor lhe fez conceber, e deu à luz a um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será por restaurador da alma, e nutrirá a tua velhice, pois a tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o filho e o pôs no seu colo, e foi sua ama. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e deram-lhe o nome de Obed. Este é o pai de Jessé, que é pai de Davi. As gerações de Pérez. Essas, pois, são as gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, e Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, e Boaz gerou Obed, e Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Ficamos aqui encerrando o livro de Ruth. Amanhã começamos o primeiro livro de Samuel. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Amém.